Oi, meu nome é Giovana, eu tenho 25 anos e eu estou mudando o foco do canal, né? Para quem me conhece aqui há um tempo sabe que o canal era focado em estudos, focado em algumas experiências de vida que eu tinha, e o motivo de eu estar mudando agora o conteúdo do canal é que eu tive uma conversa com uma pessoa e essa pessoa perguntou porque eu não estava mais gravando vídeos para cá. O que acontece? Há um tempo atrás, quando eu comecei o canal, eu estava ganhando de certa forma um dinheiro, uma renda com isso. E atualmente eu não tenho ganhado essa renda, né? Já faz um tempo, já faz bastante tempo. E quando eu comecei, o início nunca foi sobre a remuneração, e sim para poder ajudar as pessoas. E hoje eu entendo que eu devo continuar nesse mesmo objetivo, só que agora de outra forma. Já faz quase um ano que eu e meu marido voltamos, nos rebatizamos na igreja adventista aqui do Sétimo Dia, aqui em Manaus. E desde então nós estamos encarando essa fase, né, de como compartilhar as boas novas, como falar do amor de Deus de uma forma mais simples, com o conhecimento que nós temos, e levar esperança a essas pessoas, né, que têm vivido muitas incertezas. Até mesmo eu tenho vivido bastante incertezas, e através do estudo da Bíblia, através do estudo de alguns livros, eu tenho conseguido melhorar nesse aspecto. E esses dias mesmo, algumas semanas atrás, eu até mesmo estava tentando buscar conselhos em outras pessoas, né? Mas quando eu paro para estudar a mensagem, eu entendo mesmo que somente Deus é responsável por poder mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar as coisas. Então eu ligo uma pregação no YouTube da Joyce Meyer, ou de uma pessoa que eu sinto que seja usada por Deus mesmo. E isso tem mudado bastante as coisas aqui na minha casa. As experiências de trabalho que eu tive, a última no caso, me fez pensar que eu não tinha capacidade o suficiente para realizar determinadas coisas na minha vida, determinadas atividades. Para quem sabe, eu sou formada em administração e técnica em enfermagem também. E também atualmente estou estudando ciências contábeis, terminando ano que vem. E eu tenho tentado entender o porquê de não ter conseguido emprego na área, ou quando eu consigo, simplesmente esse trabalho ele some rapidamente, eu passo ali a experiência e não consigo alavancar, né, nessa carreira. Mas eu entendi que todas as pessoas Deus faz com um propósito, o propósito de poder trabalhar através trabalhar nela através daquele serviço que ela esteja executando, desempenhando. E talvez esse seja o meu propósito, né? Poder falar para as pessoas de Jesus da forma como estou conhecendo Ele, através das Escrituras, que não mais eu tenho lido a Bíblia, e sim buscado estudar mesmo a Bíblia e aprender. Tenho aprendido coisas novas, maravilhosas, né? Até mesmo detalhes que eu nunca havia entendido, né? E esses dias eu tenho lido alguns livros, e um deles, que eu estou bem focada, assim, se chama Tudo por Amor a Ele. E eu gostaria de compartilhar, assim, uma das coisas que me chamou a atenção. Ainda não terminei de ler esse livro, mas eu quero compartilhar um pouco de cada coisa, de cada livro que eu vou estar estudando, e poder trazer para vocês. Com que propósito? Eu não tenho propósito nenhum com o canal, a não seja compartilhar as coisas boas que eu tenho aprendido. Então esse é o novo foco do canal. Espero que possa ajudar as pessoas que, assim como eu, tenham se sentido um pouco perdidas
né, principalmente assim referente à carreira, né, e saibam que vocês não estão sozinhos, tem muita gente também que está nessa situação, mas nós não devemos desistir, apesar de tudo. Então eu vou ler um pouco das coisas aqui que tem me ajudado. Tudo por amor a Ele, e uma das páginas está dizendo assim, uma coisa que muita gente não tem em mente, mas eu já sabia há algum tempo esse tipo de coisa. Ela diz assim, um Deus menor adorado. Em 2015 nos mudamos da cidade de São Paulo para Campinas e fomos morar perto do estádio Moisés Lucarelli, do clube de futebol Ponte Preta. Como nosso apartamento ficava no 13º andar, podíamos ver metade do campo lá de cima. Havia jogo 2 vezes por semana e era comum ver os torcedores chegando 1 hora antes do jogo. Muitos grupos vinham cantando, com bandeiras e tambores. E cada jogo era uma festa. Depois, já dentro do estádio, eles se abraçavam para cantar e dançar. Quando a Ponte Preta marcava um gol, era possível ouvir o grito de alegria de longe. Era fácil saber se o Ponte havia ganhado, pois ao final do jogo as pessoas saíam buzinando os carros, o que durava pelo menos uns 20 minutos. Durante a semana, esses torcedores comentavam o jogo, tentavam convencer outras pessoas a mudarem para o time deles e guardavam dinheiro para ir aos próximos jogos. Era uma verdadeira paixão. Ao observar esse espetáculo, pensei que essa devoção equivalia à adoração de um Deus, o Deus futebol. Confesso que senti inveja da alegria, entusiasmo, fervor, fidelidade e paixão com que essas pessoas cultuavam esse Deus. O ardor com que cantavam, as declarações de amor ao time, os sacrifícios para comparecer aos cultos, chamavam a atenção. Regularidade, pontualidade e fidelidade eram trinômios que definiam a devoção desses adoradores. Sempre que iam ao templo, no estádio, os devotos levavam seus dízimos e ofertas, representados pelos ingressos para os jogos. Eles também faziam evangelismo, tentando converter mais pessoas para a sua religião, seja para torcer pelo time deles ou para outros. E comentavam o sermão durante a semana, discutindo os detalhes da partida. Muitos defendiam seu Deus com fervor, até mesmo a morrer por sua veneração. Aí aqui ela vai comentar mais a fundo, né, a mulher do autor do livro, sobre esse Deus menos adorado. E é impressionante como nós temos tantas coisas para agradecer, tantas coisas para fazer por esse Deus que morreu na cruz por nós, que é o único capaz de nos levar a Deus, porque na palavra dele está escrito que ninguém vai até o Pai se não for através dele. Então ninguém pode interceder, ninguém pode chegar a pedir a Deus se não for através do nome do Filho dele, Jesus, que foi o único filho que ele teve aqui, e ele deu esse filho para morrer por nós, para poder nos libertar do pecado e nos garantir a vida eterna. E isso pode parecer uma coisa que muitos falam, mas muitas pessoas também não conhecem isso, nunca ouviram sequer essa parte que eu estou falando. E algumas pessoas, elas andam sedentas por conhecer
essa pequena verdade, essa pequena parte da verdade que nós conhecemos e nós não damos valor. Muitas pessoas têm Bíblias em casa, mas não utilizam. A Bíblia fica lá só aberta, só empoeirada, só como se o Salmo 23 fosse salvar, fosse retirar os pecados, né, de nós. Mas não é assim que funciona. Para ter uma mente tranquila, para ter sabedoria, para saber como fazer as coisas, mesmo em momentos de dificuldade, assim como esses que eu tenho passado, eu entendi que procurar a solução em pessoas mais velhas, pessoas com mais experiência de vida, nem sempre vão ser a solução dos nossos problemas. Mas sim você faz aquela pesquisa em todos os escritos da Palavra de Deus. Começar pela Bíblia, que é diretamente que vem da boca do Senhor. E depois os outros escritos, como os livros de orientação divina, os livros de orientação de vida, sendo que o mais importante, o mais sagrado é a Bíblia. E o que pode ser um Deus na nossa vida que nós não estamos sabendo? Um Deus pode ser muitas vezes um trabalho, como às vezes eu tenho refletido. Talvez eu não fique tanto tempo nos trabalhos assim, ou não vá a muitas entrevistas de emprego ultimamente, porque talvez nos últimos empregos que eu tenho conseguido, eu tenho deixado Deus de lado. Eu não tenho deixado Deus em primeiro lugar na minha vida. Muitas vezes quando eu ia trabalhar, eu estava deixando de fazer meu devocional, deixando de estudar a Bíblia, deixando de pelo menos ter uma refeição diária com Deus. Todos os dias a gente precisa tomar nosso café da manhã, nosso almoço, nosso jantar, e eu estive deixando de lado isso. Isso foi uma reflexão que me pegou profundamente esses dias. Então, Deus é tudo aquilo que retira o nosso tempo e retira a nossa comunhão com Deus e com o seu Filho, porque é uma trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. E antes de todas as coisas, ele já existiu. No princípio era o Verbo. O Verbo é fazer. E quem faz as coisas é Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, diz na palavra de Deus. E o Verbo se fez carne, que foi Jesus, que nasceu sim de Maria. Ela foi sim bendita entre as mulheres. Mas quem merece ser adorado é Jesus, pois Ele é Deus. Então no princípio era o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne através sim de uma mulher que foi bendita entre as mulheres. É uma mulher que merece respeito, sim. Mas algumas pessoas não entendem que ela que teve o privilégio de ter o Criador no seu ventre, na forma humana, mas a quem pertence e ao mesmo momento quem ele é Deus. Então ela também era uma adoradora de Jesus, assim como todos nós devemos ser, pois é através dele que nós vamos ao Pai, que é Deus. É tanto que na oração do Pai Nosso, ele ensina: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quem ensinou essa oração foi Jesus, inspirado pelo Espírito Santo que habita nele, diretamente do Pai, com quem ele tem essa conexão, porque os três são um só. Então, um Deus é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar na nossa vida, que não seja o Deus verdadeiro e Jesus Cristo. Pode ser um trabalho, pode ser um bem material, uma casa, um
carro, uma moto, um telefone, as redes sociais. Nós aprendemos que pode ser tudo isso. Então, se você tinha uma coisa e essa coisa foi retirada de você, se você sabe que você é um escolhido, reflita. Reflita que essa é a verdade pela qual você pode ter perdido aquilo. Muitas vezes, até mesmo um ente querido pode estar sendo seu Deus. Pode estar sendo mais reverenciado que Deus. Porque Deus, ele não é somente amor, ele tem um lado de justiça dele, ele tem um lado de fogo consumidor, aquele que dá a vida e aquele que também tira a vida, aquele que faz e desfaz. Quando Moisés estava ali se comunicando com o faraó, estava naquela batalha travada de falar as coisas que Deus falava para ele, e ele dava muitas desculpas. Deus estava se revelando com que ele era o único, que não era nenhum dos tipos de deuses do Egito que tinha mais poder do que ele. Ele mandou todos os tipos de praga para poder desmascarar aqueles deuses, que eram mais de 2.000 deuses que o povo egípcio tinha. Tinha o da Rã, tinha da prosperidade, do amor, tinha a da vida. E você vai ver, se você for estudar a fundo na Bíblia, que para cada um deus desses, Deus mandou uma praga para que Faraó ficasse ciente que ele era o único Deus. Então, aqui na parte do livro ela vai continuar dizendo: é lamentável ver pessoas idolatrando um Deus que não faz nada por elas, não as ajuda, não as ama, não as protege e não oferece esperança para o futuro. E é triste perceber que nós, que afirmamos amar e adorar a Deus, muitas vezes temos tão pouco fervor, tão pouca paixão, pouco envolvimento e pouca vibração em relação a Ele e a sua causa. Às vezes, nós que dizemos amar tanto a Deus, nós não temos atitudes que demonstram que a gente ama a Ele. Eu percebo que durante toda a minha vida que eu tenho frequentado a igreja, tenho lido a Bíblia, nada disso importou, porque eu só vim conhecer de verdade a Deus e a Jesus esse ano. Já com poucos meses que eu realmente tenho estudado, pelo menos o mínimo, tenho feito um pouco, e eu agradeço a Deus, porque é com a ajuda dele que eu tenho conseguido fazer as coisas, não com a minha própria força, minhas próprias forças. E nós nos animamos tanto para fazer as outras coisas, sair, quando vamos ao shopping, passear, nós nos aprontamos cedo, nós ficamos apressando o nosso marido, alguns ficam apressando a esposa para poder ir logo, né? E chegar no horário certo de rodar aquele filme no cinema. Muitas vezes alguns até gostam de ficar assistindo 15 minutos de trailer, mas alguns não conseguem ficar 15 minutos a mais na igreja, na casa de Deus. Entopem a mente, entopem o coração, o tempo com coisas fúteis, besteiras, compartilhamento do WhatsApp, comportamentos que não são para adultos, né? piadas imorais, coisas que não edificam a casa, que não edificam o relacionamento, e depois não sabem porque tudo está dando errado. Eu tenho me ocupado com um canal que é a Academia de Esposas, da Ana Drummond. E lá eu percebi, desde que eu fiz esse curso, porque aquilo que a gente quer melhorar, a gente tem que colocar em pauta e a gente tem que ir atrás. Nós temos que ir atrás. Então eu tenho feito esse curso e eu percebo que uma amiga minha estava até falando que nós temos que ter um mentor
né? Muitas coisas eu levo em consideração, outras não. Ela é de uma religião diferente da minha, mas ela tem uns conselhos de vida muito bons. E ela diz que nós temos que ter um mentor. E eu percebi que essa foi uma mentoria que Deus me deu de forma gratuita, de forma que eu consigo entender onde estou errando no meu relacionamento, e as coisas têm melhorado muito, graças a Deus. Vai fazer quase um mês já, e as coisas têm melhorado aqui na minha casa. Não que tivéssemos problemas assim, mas aquela falta, aquela necessidade que eu tinha dentro do meu relacionamento tem melhorado. E eu percebi que era uma falta minha. Aquilo que eu queria no meu esposo estava sendo uma falta minha. Não estava percebendo. E essa mentoria, que através daqueles pedidos que eu tenho feito a Jesus, ao Espírito Santo, a Deus, para poder mudar minha vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém e que eu possa continuar compartilhando algumas verdades que eu tenho aprendido na Bíblia. E com esses livros, espero que você possa voltar aqui mais vezes e que possamos compartilhar aqui as histórias nos comentários e as transformações que Deus tem feito na sua vida e está fazendo, assim como na minha, cada dia mais, no seu comportamento, no meu, e que possamos estar mais alegres, né, viver com mais leveza e sermos pessoas transformadas. E é isso, tenha uma boa tarde, sábado está chegando daqui a pouco, vamos concentrar nossos pensamentos no alto. Tchau, tchau, até logo e fiquem com Deus.